Sempre é momento de alegria quando nós podemos abrir a palavra de Deus. Deixa-me ver se você trouxe a Bíblia. Pode ser também eletrônica, também vale, ok? Faz um pouquinho mais de 20 anos, ou há um pouquinho mais de 20 anos, para ser mais preciso, 23 anos, num sábado, 13 de novembro de 1993, eu preguei num congresso, numa cidade pequenininha do interior de São Paulo, chamada Populina. E eu preguei sobre a importância de nós crermos na palavra de Deus e no cumprimento da palavra. Era um congresso. Quando terminou, eu estava conversando com um moço da igreja, e um pastor amigo meu se aproximou, um pastor assim muito querido, que sempre me supervalorizou, e ele falou assim: Pastor Stina, não é fácil pregar sobre este assunto em nossos dias. E eu fiquei pensando assim, para um pastor eu não preciso responder nada, porque ele já sabe muita coisa, às vezes sabe mais do que eu. Mas para um menino que estava perto, eu pensei, eu tenho que falar alguma coisa, porque pode ser que fique na cabeça desse menino a ideia de que a palavra de Deus não se cumpre. E eu disse: pastor, o senhor tem razão, mas não é por muito tempo. Por que que ele me falou aquilo e por que que eu respondi isto? Porque 12 dias antes daquele sermão, no dia 1º de novembro de 1993, a União Europeia havia ficado muito forte. Eles tinham acabado de votar 4 coisas importantes. Dentro da União Europeia, as pessoas podiam ir e vir sem passaporte. As divisas podiam ser levadas de um lado para o outro. Os bens e outras coisas mais. Como falar da palavra de Deus que se cumpre num momento quando aparentemente a profecia não está se cumprindo? O tempo para nós dá a impressão que ele é muito longo, mas ele não é, quando comparado com o pensamento de Deus. Quero que você encontre aí na sua Bíblia Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Enquanto você vai achando, eu vou dizendo que no dia 9 de novembro de 1989, quando o muro de Berlim foi derrubado, uma grande coisa começou a acontecer no mundo. Se um ano antes daquela data alguém tivesse dito: o muro será derrubado daqui a um ano, ninguém acreditaria no mundo inteiro. Talvez eu diga para você que Jesus está voltando nos nossos dias. E pode ser que você também não acredite. Mas eu vou afirmar, Jesus está voltando nos nossos dias. Daniel 2. Eu vou ler um trecho que começa no 36. Se você puder me acompanhar, eu fico agradecido. O contexto é de Babilônia, um reino muito forte. Nabucodonosor, o principal dos reis, ele teve um sonho. Ninguém conseguia interpretar esse sonho, mas Daniel, um servo de Deus, pelo poder de Deus, o interpretou. Este é o sonho, 36, Daniel 2, e a sua interpretação. Tu, ó rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, poder, a força, a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, do qual terá domínio sobre toda a terra. Um quarto reino será forte como ferro, e assim por diante.
41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma firmeza, por causa do ferro, misturado com o barro. Segunda parte do 42. Por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará para outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O livro de Daniel é um livro muito peculiar. Um dia desses o pastor Mateus pregou sobre o livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos. Daniel também é um livro muito peculiar dentre os profetas. E Daniel é composto de duas ideias básicas, principais, dois caminhos, duas vertentes grandes. Uma vertente é de narrativa e outra vertente é de profecia. As narrativas, elas servem para mostrar como é que as coisas são. E as profecias, elas servem para mostrar como as coisas acontecerão ou devem acontecer. Em ambos os aspectos, se nós olharmos para o livro de Daniel e entendermos estas duas partes principais, nós vamos entender que o cumprimento das profecias serve para fortalecer a nossa fé. A nossa fé. Um dia desses, o Reino Unido fez um plebiscito. E a maioria decidiu que eles devem sair da União Europeia. Ontem eu falei com esse jovem, e eu vou dar aqui o nome dele. Esse jovem que eu contei para você no começo, que estava conversando comigo no final do sermão em 1993. Ele hoje é obreiro na Associação Paulista Oeste, lá no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. O nome dele é Davi Burigato. Ele é casado, tem 2 filhas, as meninas já têm 22 e 20. E eu perguntei se ele se lembrava desse episódio. E ele disse: pastor, já não me lembrava mais, mas o senhor contando me veio à memória aquele momento. E infelizmente aquele pastor, meu amigo querido, ele já não existe mais, ele já está descansando. Mas se ele estivesse vivo, eu teria ligado para ele dizendo: lembra daquela frase, não por muito tempo? Saiba que é não por muito tempo. Nós não ficaremos mais aqui por muito tempo. Nós não ficaremos mais aqui por muito tempo. Amém. Por que nós estudamos escatologia? Escatologia é uma palavra que é composta de 2 palavras, escatós e logos, ou logia. Uma significa último e outro significa estudo. A ideia básica seria o estudo das últimas coisas, escatologia. Qual é o propósito da escatologia? É mostrar os últimos acontecimentos que devem ocorrer e que ocorrem no tempo do fim, e ao mesmo tempo revelar ao povo de Deus, o cristão, um futuro cheio de esperança. Não são todas as pessoas que conhecem os acontecimentos. Embora não nos seja dado o conhecer o dia e a hora da volta de Jesus, mas isso um dia o povo de Deus saberá, amém? Porque Deus vai fazer um concerto de paz no finalzinho da história com o seu povo. A lei do Senhor vai aparecer no céu e o próprio Deus vai dizer o dia e a hora da volta de Jesus. Mas hoje não nos é dado conhecer isso. Mas nós não precisamos conhecer o dia e a hora, nós precisamos conhecer o tempo. E é importante conhecer o tempo no qual vivemos.
Não é mais tempo de brincar com o lado espiritual, se é que um dia houve esse tempo. É tempo de nós levarmos isso muito a sério. Nós estamos entrando no funil, na parte final da história. E aqueles acontecimentos que ainda devem ter lugar, eles terão lugar. E eles acontecerão rapidamente. Assim como um naufrágio acontece rapidamente. Assim como uma tempestade acontece rapidamente. Assim como uma catástrofe acontece rapidamente. A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Nós temos que estar prontos. A nossa casa espiritual, ela deve estar aberta para Deus e fechada para o mundo. Aberta para Deus entrar, os anjos de Deus entrarem e saindo. Entrarem e saírem. Mas fechada para as coisas desta vida. Para as coisas deste mundo aqui. Fazer uma diferença entre o que significa últimos dias e o que significa tempo do fim. Quando começam os últimos dias, você pode pensar o que você quiser, mas eu quero dar aqui uma explicação que ela é significativa do ponto de vista também do ser humano. Porque últimos dias existem para todas as pessoas. Os últimos dias, eles não existem apenas para nós que vivemos no século 21. Quando finalmente começaram os últimos dias? Com a primeira vinda de Cristo. Porque em seguida, os apóstolos do Senhor Jesus, eles começaram a pregar a segunda vinda, lembram disso? Para cada um de nós, para cada geração, na sua geração, representa os últimos dias. Pode ser que para mim, os últimos dias, eles não sejam iguais aos últimos dias seus. Porque a volta de Jesus, ela não está mais distante do que o dia quando eu parar de respirar. Dá para entender isso? E a Bíblia, ela fala de últimos dias. Paulo em 1 Timóteo 4:1, ele diz assim: muitos apostatarão da fé nos últimos dias. Você conhece algum apóstata? Você lembra de alguém que abandonou a fé, que abandonou a igreja? 2 Timóteo 3:1, Paulo diz assim: tempos difíceis. Tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos difíceis, muito difíceis. Pedro, 2 Pedro 3:3, nos últimos dias virão escarnecedores. O que é que as pessoas estão fazendo com Cristo? Um dia desses, um grupo tentou escolher, e eu vou usar a expressão que foi usada, não me leve a mal, o Cristo gostosão gay. Imagina. As pessoas estão brincando com Deus, brincando com as coisas de Deus. Mas não é só isso. As pessoas brincam com as coisas que o Senhor Jesus ensinou. E é só ver algum programa humorístico, você vai descobrir que uma parte da sátira tem que ver com a religião. As pessoas não estão levando a sério Deus, mas as pessoas, deixa para lá, você está levando a sério? Pastor da igreja, e eu estou levando a sério? Escarnecedores. Grave isso aqui. Os últimos dias são os nossos dias. Desde o evento Cristo, o mundo vive os seus últimos dias. Cada pessoa no seu período de vida, vivemos nos últimos dias, dos últimos dias. São os dias que antecedem a volta de Jesus. Pastor, o que mais que tem que acontecer? Eu não sei. Eu só sei que se Jesus demorar muito para vir, Deus terá que pedir desculpa para os antediluvianos. Talvez Deus tenha que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra.
Mas como Deus não erra e não precisa pedir desculpa, Jesus está vindo. O que é tempo do fim? Falei de últimos dias. O que é tempo do fim? Essas palavras notáveis, elas apareceram pela primeira vez no planeta Terra através do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel falou as palavras tempo do fim para Daniel. E no livro de Daniel, esta expressão ela ocorre 6 vezes. E se você quiser conferir, pode. Daniel 8:17 e 8:19, 11:35 e 11:40. Daniel 12:4 e 12:9. Vivemos no tempo do fim. Mas quando começou o tempo do fim? O tempo do fim começou depois do longo período de perseguição que a Bíblia compreende como 1260 anos. Pastor, mas onde você pode comprovar isso? Eu posso comprovar isso em Daniel, capítulo 7, verso 25, e eu posso comprovar isso em Apocalipse, capítulo 12, verso 6. Desde 1798 começou, então, o tempo do fim. Mas o que é tempo do fim? O tempo do fim é o tempo quando o homem consegue andar na lua, mas ele não consegue andar no seu bairro. O tempo do fim é o tempo quando nós conseguimos encher a nossa casa de produtos eletrônicos, mas não conseguimos conservar o nosso casamento. O tempo do fim é o tempo que vivemos no mundo da informação, mas não conseguimos viver em paz. O tempo do fim é quando nós fazemos coaching, tentando ensinar aos outros algo que nós não vivemos. Quero ler a Bíblia com você. 2 Pedro. Por favor, encontre aí. 2 Pedro 1, 19 a 21. 2 Pedro 1, 19 a 21. E aqui na palavra diz assim. Encontrou? 2 Pedro 1, 19 a 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia, uma luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos entender assim com simplicidade. Porque a Bíblia, embora seja aparentemente um livro complicado, é um livro simples para aqueles que têm a iluminação do Espírito de Deus. A profecia é como uma candeia na escuridão. O que é isso? Isso quer dizer o seguinte, que nós podemos estar vivendo um período de escuridão, mas se nós temos a profecia, nós temos uma lâmpada. E qual é a motivação, Zezão, dessa lâmpada brilhando num lugar escuro? É dar segurança. Já viram que quando acaba a energia em casa, se a gente tem uma vela, pode ser uma vela pequenininha, é de uma valia enorme. A profecia é essa vela que brilha de noite quando a energia acaba, com um objetivo, porque a profecia, ela não brilha para sempre, a vela acaba, a profecia se cumpre. Qual é o objetivo? O objetivo é esperar clarear o dia, porque quando clarear o dia, não é preciso mais de vela, está claro? E quando clarear o dia, a estrela d'alva nasce. Quando é que vai clarear o dia?
Um dia desses, no maior momento de escuridão da história do planeta Terra, a luz de Deus vai brilhar. Não precisaremos mais de profecia, de lâmpada. Porque o Senhor Jesus, a brilhante estrela da manhã, brilhará para sempre na nossa vida e no nosso coração. Você já leu no Apocalipse que a cidade não precisa de lâmpada? Porque o Senhor Jesus, o Cordeiro, é a sua lâmpada. Como que eu posso comprovar a você que a palavra de Deus se cumpre? Deus falou a Jeremias, capítulo 1, verso 12. Jeremias, você viu direitinho. Porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Um dia desse estava falando como é importante quando os pais educam bem os filhos. Wander, não chora não, porque eles estão bem educados, viu? A Joy e o Gabriel estão bem educados. Vão ficar uns dias fora, mas estão bem educados. Quando os pais educam bem os filhos tentam cumprir a palavra, porque os pais cumprem a palavra. Deus, o nosso Pai, Ele vela por sua palavra para que ela se cumpra. O que significa isso? Significa que o nosso Deus, Ele está olhando para essa candeia, essa vela, essa lâmpada, para que ela não se apague. Mais ou menos como quando você acende uma vela. Acho que nunca aconteceu isso com você, porque alguns de vocês não sabem nem o que é vela. Ah, sabem. Que às vezes o vento vem de lá para cá e a gente está segurando aqui, não é, Kelly? E a gente coloca a mão aqui para o vento não apagar a vela. Deus vela pela sua palavra. Deus prometeu a Abraão um filho e Deus cumpriu. Deus vela pela sua palavra, mesmo Sara sendo já velhinha. Deus prometeu um libertador, e Deus velou pela sua palavra, e a sua palavra cumpriu, e na plenitude do tempo, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho, a palavra de Deus se cumpre, e eu não tenho que temer. Agora, amados, nós precisamos entender que o mais importante de Daniel 2 não é saber quanto tempo durou o reino de Babilônia. É bom saber isso, porque às vezes o professor pergunta na prova. Certo, pastor Orne, meu amigo querido, meu professor. Quanto tempo durou Medo-Pérsia? Grécia, Roma pagã. Isso aí tudo fica aqui. Porque o mais importante de Daniel 2 não é a estátua. O mais importante de Daniel 2 é a pedra, que foi cortada sem auxílio de mãos. E caiu no pé da estátua, e esmiuçou a estátua e a consumiu, mas essa pedra se tornou um reino eterno. E esta pedra é o Senhor Jesus. Sua primeira vinda, mas especialmente a sua segunda vinda. Porque não há, por que eu disse sua primeira vinda, mas especialmente a sua segunda vinda? Porque não haveria segunda vinda se não tivesse havido a primeira vinda. E quando eu interpreto Daniel, e ele diz assim, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino. O reino de Jesus não vai começar quando ele vier, agora em sua segunda vinda nas nuvens dos céus. O reino de Jesus começou quando ele esteve aqui, mas já fazia parte da profecia. Era o quarto reino, o período quando o Senhor Jesus veio aqui. Mas vamos olhar para cima, vamos olhar para frente, e eu não sei o que acontecerá com a Europa.
Eu não sei. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Quando Deus disse que nunca mais haveria um reino mundial, a palavra de Deus vai se cumprir. Napoleão tentou estabelecer um reino mundial, não conseguiu. Hitler tentou estabelecer um reino mundial, não conseguiu. E pode aparecer quem quiser e tentar estabelecer um reino mundial, não conseguirá, porque a profecia diz que nunca mais haverá. E eu estou olhando para o céu todo dia, porque eu quero em breve ver Jesus voltar, e Ele virá. E Ele virá em glória, em poder e majestade. Para terminar, esse mundo vive à base de alguns ciclos históricos. Querem ver como é fácil dividir a história desse mundo? Em poucos ciclos. Da criação à queda, o primeiro ciclo. Nós nunca vamos conseguir saber nesta vida aqui quanto tempo houve desde a criação até a queda. Pode ter sido pouco tempo, mas pode não ter sido. Nós não sabemos. Não existe uma revelação sobre isso. Um outro ciclo. Do dilúvio, da queda do homem até o dilúvio. Um outro ciclo. Do dilúvio até a primeira vinda de Cristo. Um outro ciclo. Da primeira vinda até a segunda vinda. E o último ciclo, o milênio e o novo céu e a nova terra. Escute, a trombeta soará, Jesus aparecerá, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os que ficarmos vivos seremos transformados, e juntamente com eles subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em breve, muito em breve, chegaremos ao fim do fim. Um desses dias será o último dia dos últimos dias. E então, iremos para o lar. Quero desafiar você agora. A olhar para cima. A crer na palavra de Deus. A Bíblia diz, Malaquias 3:6, o Senhor não muda. A mesma Bíblia diz em Hebreus 13:8, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que aquilo que Deus escreveu, Ele escreveu para o nosso ensino. Só existe uma segurança para o povo de Deus, é estar construído sobre a rocha. Se não estivermos construídos sobre a rocha, pode ser quem for, pode ser famoso, pode ser inteligente, pode ser saudável, mas se não estiver construído sobre a rocha, pode ser velho, pode ser jovem, não importa, vai ruir. O Senhor Jesus contou a história. Quero desafiar a minha igreja a construir sobre a rocha. Deus tem me acordado quase todas as madrugadas, quase todas, para pensar nas coisas da eternidade. Aí um dia desses um irmão disse assim, pastor, os seus sermões são sempre bem atualizados, né? São bem estudados. Eles são da madrugada com Deus. Deus tem visões para o seu povo. Deus tem orientações para o seu povo. Eu quero desafiar você a viver pela palavra. Eu quero desafiar você a confiar na Bíblia, a confiar nas profecias, porque muito em breve o Senhor Jesus voltará. Quantos de vocês hoje gostariam de dizer assim, Senhor, eu quero viver pela palavra, eu quero confiar nas profecias, eu quero confiar que o Senhor em breve virá, me tira dessa mornidão, balance o meu ser,
move a minha vida. Você gostaria de ficar em pé e dizer isso para Deus? Senhor, transforma o meu ser, a minha vida. Quero viver pela palavra. Quero viver pelo Senhor. Deus está aqui. Deus está aí com você também. Quando eu olho lá para o livro de Daniel, eu descubro o seguinte: Deus valoriza quem é fiel. Como assim? O fiel interpretou o sonho do rei quando todos os sábios seriam mortos. Os fiéis foram jogados na fornalha de fogo ardente e nem os seus cabelos foram chamuscados. O fiel foi jogado na cova dos leões e saiu de lá intacto. Deus valoriza os fiéis, mas não é só isso. Deus conhece toda a história com séculos e milênios de antecedência. E eu quero dizer para Deus agora que eu quero colocar a minha vida em suas mãos, nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Deus não apenas conhece a história, mas Ele conhece também aqueles que nele confiam. Pastor, está tudo errado. Não faz mal. Na hora em que os meninos foram jogados para dentro do fogo, também parecia que estava tudo errado, não parecia? Na hora que jogaram o Daniel dentro da cova, só porque ele orava, estava tudo errado. Mas Deus não erra. E a sua palavra se cumpre. Seja fiel. Senhor Deus, aqui estamos nós, vivendo os últimos dias dos últimos dias, vivendo no final do fim dos tempos, esperando a manifestação gloriosa de Jesus. Tira-nos da mornidão desse mundo. Não permita, Senhor, que o nosso amor se esfrie por causa da iniquidade. Sustenta-nos com a Tua palavra, com a Tua profecia. Pai, olha para nós, por bondade. Não permita que nenhum de nós se perca. Nós queremos estar prontos para vermos os últimos acontecimentos e olharmos para o céu e dizer: é o nosso Deus que nós estávamos esperando. Quero entregar nesta hora a minha vida ao Senhor, me reconsagrar ao Senhor. Eu quero entregar a minha igreja ao Senhor, a minha família ao Senhor, os meus amigos que me acompanham ao Senhor. E que nenhum de nós se perca, mas que todos estejamos prontos para irmos com o Senhor Jesus para o lar. Muito em breve, Senhor, haverá um brilho enorme no céu. Nós olharemos para cima e veremos o nosso amado Senhor. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém.